Bom dia, amigos, irmãos, familiares, seguidores. Hoje, dia 8 de maio de 2021. Estamos aí com a abertura no comércio, na indústria, bares, restaurantes, e estamos vendo e assistindo como o povo não é cuidadoso. Mas em meio a tudo isso, o que eu desejo a cada um daqueles que estarão me ouvindo, um final de semana abençoado, família unida, amanhã Dia das Mães, que tenha um dia realmente com suas mães, num sentimento profundo de amor, não simplesmente entregando um presente ou coisa parecida, marcar apenas presença, mas demonstrar amor, carinho, gratidão por ser ela a sua genitora. E você, mãe, parabéns a você, Deus te abençoe. Você, nos dias de hoje, precisa ser uma mulher guerreira, muitas vezes trabalhar fora, dentro de casa, cuidar de filhos, preocupação imensa. Espero que os seus esposos compreendam e sejam participantes na sua tarefa. Deus abençoe vocês. Mas hoje eu quero falar mais uma vez sobre o momento que nós vivemos, pandemia, situação bastante grave em todos os sentidos que o nosso planeta vive. Eu vou me basear em Mateus 24, dos versículos 1 a 14, onde eu tenho a seguinte narrativa. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. E no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram deles os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Vou repetir: Vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Repetindo, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. É impressionante este sermão que se inicia no verso 3 e é encerrado no versículo 46 de Mateus 25, trata dos acontecimentos históricos no mundo até a volta de Cristo.
ou seja, da cruz, ponto de juízo e salvação, até o dia do juízo final, ponto de sentença final e restauração completa. Sobre a atual pandemia, tenho ouvido muitos clamores, muitos pronunciamentos, alguns falando do período de grande tribulação, outros pronunciando o fim deste mundo, outros indiferentes e até mesmo apostatando da fé. Aqui falo daqueles que pregam o evangelho segundo a visão humana, mas também eu tenho ouvido uns poucos falarem a verdade sobre o evangelho segundo a iluminação do Espírito Santo, onde o Senhor Jesus é o centro, não os homens. A minha pergunta é: já tivemos na história do mundo momentos até piores que esse. Já vimos impérios dominando o mundo, já vimos opressão religiosa, opressão política, opressão ideológica no decorrer da história. Se você estudar a história, você vai ver muita coisa. Quando Jesus esteve sobre a face da terra, qual era a situação política? Por acaso não era um império impiedoso, moralmente desastroso? A igreja personificada na nação de Israel até então não estava escravizada por aquele império romano? Aqueles que deveriam orientar a igreja espiritualmente não tinham se vendido à política do império? Não traziam uma deturpação da palavra em suas pregações para o povo de Deus? Eles deixaram de ser servos e se tornaram líderes. Por que se tornaram líderes? Porque já não serviam a Deus para orientar espiritualmente o povo. Eles determinavam, não seguiam mais a palavra, mas falavam na lei, mas não a cumpriam e impunham adendos à lei para subjugar o povo. Então havia fome, havia guerras, havia luta pelo poder, havia um Senado corrompido, a igreja que surgia pujante sob a dispensação da graça, não mais servindo pelas leis, né, cerimoniais, mas compreendendo o decálogo e fortalecida no Espírito do Senhor, era perseguida até a morte. Mas não renunciava à verdade e glorificava o verdadeiro Senhor. Depois disso, tivemos outros imperadores, tiranos e até mais cruéis que o imperador Nero. Um deles, aparentemente compreensivo, deu o maior golpe na igreja, quando sentiu que jamais derrotaria o povo de Deus. Decretou, então, que todo o império fosse cristão. Encontrou e concentrou um poder para reger a igreja em Roma. E determinou um único representante do império para comandar as questões religiosas. Com isso, a igreja perdeu sua determinação espiritual, pois não mais sendo perseguida, acomodou-se e aos poucos foi perdendo a referência do verdadeiro evangelho. Desta fase até a chamada Reforma Protestante, muito dominou o império religioso sediado em Roma, determinando reis, rainhas, autorizando ou não casamentos, criando situações difíceis para o povo. Era o governo mundial. Nesse período, muita fome, pestes, opressões. Os trabalhadores rurais, onerados com fortíssimos impostos, se tornaram escravos. E aos que não obedeciam às ordens feudais eram considerados hereges. E muitos foram assassinados com todos os familiares, sem a menor piedade. Tivemos várias pestes depois desta época. Gripe espanhola, gripe asiática, já tivemos dengue, ebola, AIDS e tantas outras. E agora temos o vírus corona, Covid-19.
Na atualidade, temos uma organização mundial com suas diretrizes para todas as nações. As nações a ela recorrem políticos que se julgam subjugados, se julgam perseguidos, que se julgam injustiçados, para que julguem seus pedidos, ou, entre aspas, seus direitos, suas divergências. Todos recorrem à alma. Temos visto muita discórdia política, ideológica, econômica, e, novamente, a pobreza vem num crescendo assustador. Ontem estava fazendo uma estatística aí, que pasmo de ver. Vocês podem fazer, todos ficarão. A promessa do texto bíblico é que a igreja será atribulada, odiada de todas as nações. Que haverá fome, terremotos, reino contra reino, traições, pais contra filhos, filhos contra pais, ódio. Porém, diz que não é o fim. Como pregar agora o fim do mundo? Nesse tempo, como está havendo agora, ódio, falsos profetas com promessas infundadas enganarão a muitos. Por fim, a última profecia. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O que estamos assistindo hoje, as pessoas se amam, há amor de fato, aquele amor que renuncia, aquele amor que coopera, aquele amor que se entrega. Todos hoje buscam seus direitos e todos querem ser o centro do mundo. Pensemos agora, olhar para a situação mundial da atualidade. O que realmente estamos vivendo? Não é uma sequência da história profetizada por Jesus em toda a sua extensão. Portanto, não é de fato o fim. Porque enquanto não se cumprir cabalmente o versículo 14 que lemos aqui, Cristo não voltará, até que o último eleito não esteja salvo. E todos os avisos do juízo final não estiverem cumpridos. Cristo continua governando o mundo, a história do mundo, concedendo algumas permissões ao Senhor que governa o mundo, através das organizações. O dever do cristão não é julgar ou querer pôr em ordem na política secular, nos moldes bíblicos, mas pregar a verdade do Evangelho de Cristo. E não somente isso, perseverar até o fim. Pois a advertência é: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A Bíblia não se preocupa com a política secular. Ela se preocupa com a vida espiritual. Espiritual. Ela, ao ser pregada, ela tanto avisa do juízo final e do lago de fogo de sofrimento eterno, como concede, no amor de Deus, a salvação a todos os eleitos. Preguemos o Evangelho, porque esta é a nossa função. Não sejamos rebeldes, cumpramos as leis, ainda que sejam elas opressoras. Façamos o que nos é determinado, pregar a palavra e vivamos confiantes, submissos à palavra do Senhor, para que, mesmo com todas as perseguições, adversidades, dores e sofrimentos, tenhamos paz do Espírito e aguardemos ansiosamente a volta do Senhor, para que tomemos nosso lugar no novo céu e na nova terra. Não se esqueça, Jesus
é o Senhor da história e não os homens. Pense nisso. Medite. Deus te abençoe.